Bom dia a todos. Tem policial aí? Ótimo. Civil? Perfeito. Advogado? Judiciário? Ministério Público? Perito? Tirando o Tony. Cadê o Tony? O Tony é do bem. Hacker? É interessante, né? O hacker, ele nunca acha que é hacker. Ele sabe tudo, ele sempre fala, puta, ainda falta alguma coisa pra mim, né? E aquele que não sabe nada é o primeiro a pôr no cartão. Hacker. É bem comum esse tipo de situação. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês a respeito de um tema não muito interessante, né? Deixo bem claro. Até falei pro Rodrigo, né? Domingo, depois de uma balada, antes do café, e para falar de lei, né, meu, puta que pariu, né? Brincadeira. O Rodrigo, ele adora fazer isso com o advogado. Felipe, o pessoal da organização, né? É um preconceito imenso, né? Eu acredito que o ano que vem a gente vai ter aí o Show the Lawyer, né? Então nós vamos ter lá alguns advogados, tortas, piece of cakes, e vocês vão poder descontar toda a sua emoção incontinente em relação à nossa pessoa. Bom, deixando um pouco a brincadeira de lado, a gente vai falar sobre alguns casos envolvendo tecnologia da informação, hackerismo, e que gerou algumas controvérsias, né? Eu não posso falar de casos concretos, deixar bem claro já. Achei que não ia ter nem 10 pessoas aqui, agradeço o coro. Mas nós vamos tratar sobre a arte da defesa. Alguém pode ter lido esse texto e ter soado um pouco arrogante, né? A arte da defesa, quem que é esse trouxa, né? Falando de arte de defesa, né? Eu diria que, assim como profissionais de segurança defendem sistemas, a nossa atuação é defender profissionais de segurança. Não foi eu que escolhi isso. Isso começou em 99, com uma fraude bancária no Mato Grosso, e que um amigo iria ser uma suposta fraude bancária, e que o amigo iria ser efetivamente preso por furto mediante rompimento de obstáculo, em 1999, né? Um promotor carniceiro, esse é o dever do MP, efetivamente, mas que nós precisamos interceder em uma quebra. Posteriormente a gente teve um outro caso, em 99, em que um casal, 18, 19 anos, 18 e 17 anos, foram para o hotel e fizeram sexo. Nisso, fotos foram tiradas, isso todos vocês já sabem. Bom, até aí tudo bem. Um belo dia essas fotos aparecem na internet e esse cliente profissional da área de TI simplesmente recebeu uma denúncia de um promotor público por pedofilia. Ora, senhores, se uma menina de 17 anos quer dar para vocês, que crime é? Quando há o consentimento. Prestem atenção, eu vou procurar falar, não estou aqui hoje como advogado, tá? Então, Ying, cuidado com essa gravação. Estou aqui com um colega de vocês e à disposição. Mas prestem atenção, a violência na pedofilia, nos crimes sexuais, ela é presumida até os 14 anos. Então, se você sai com uma garota de 14 anos e amanhã ela te processa e ela fala, não, mas eu quis dar, o advogado, cala a boca! Não importa que você quis dar. Aqui, o seu consentimento não vale. Agora, uma garota de 17 anos, a situação é outra. O consentimento é levado em consideração. E ela mesma promoveu fotos. Então, foi um caso interessante, porque hoje a gente quebra sigilo para descobrir criminosos digitais. Lá, eu precisei quebrar um sigilo para absolver um inocente. E naquela época em que ainda existia aquele misto, né? Não estou sujeito à legislação brasileira. Para vender serviço você está aqui. Eu estou falando daqueles caras da Faria Lima mesmo. Hoje eles melhoraram. Você chega lá com uma intimação judicial, né, pega um ônibus lá da Paulista até na Brigadeiro, chega com uma intimação judicial e o jurídico manda um recado, olha, volte para o seu escritório e mande uma carta para nós. Melhoraram muito, né? Então eu vejo esses comentários em relação ao advogado de hacker, principalmente em lista de segurança, e eu digo, isso eu não escolhi, e eu trabalho com direito da tecnologia. Eu não sou afeto a essa questão de direito digital. Eu acho que a tecnologia evolui. Quando inventaram a arma, eu não precisei criar o direito bélico, né? A tecnologia, ela evolui. Então a sociedade evoluiu, então o direito tem que acompanhar. Mas eu acredito que essas críticas de advogar para hacker deve ser mais fácil, porque defender é sempre mais difícil do que acusar. E é muito mais fácil advogar para grandes bancos, instituições, empresas, punindo pessoas inocentes. Então esse é um trabalho que a gente fez. Tenho muitos amigos aqui,
clientes, né? Os próprios organizadores, o Rodrigo, não que o Rodrigo seja um bandido, de forma alguma, né? Questões consultivas, e acredito que nós temos hoje a possibilidade, com a legislação atual, de evitar injustiças. Então ninguém aqui é ilegal, age à margem da lei, pratica evasão, mas apenas alertamos para o cuidado que deve se ter hoje com pessoas que trabalham em órgãos públicos, autoridades de aplicação de lei, que colocam tudo na mesma bacia. Tudo bem? Bom, pretendo falar rapidamente sobre Hacker Security Officer, né, essa profissionalização dos hackers, invasão no Brasil, como está a invasão no Brasil. Eu vi o ano passado que nós tivemos uma palestra mais teórica sobre crime eletrônico, mudou muito, muitos crimes caíram. O footprinting, o pentesting, o trojan, né? Farejamento de rede, passivo, ativo, isso é crime. Eu tenho clientes processados, está lá, está à disposição para vocês verem. Né? Negligência, hardening, insecure programming. Posso ser punido porque não programei de forma segura? Não fiz um hardening no meu código? Ora, mas na faculdade eu mal aprendi programação, né? E agora eu preciso aprender buffer overflow, preciso aprender format string, essas coisas que o Felipe fala bem. Qual situação é essa? Não é? Negligência. Legítima defesa informática existe? Legítima defesa informática? Isso é tese, isso é mito? Notificação, venda de falhas e ameaças. Acredito que isso daí vai gerar problema. Isso aí daria um curso. Mas a gente vai tentar... Tá bom. A gente vai tentar resumir isso daqui. E principalmente liderança ética. Acredito que o Anderson ontem, ele comentou um pouco sobre isso, né? Sobre a importância do papel da liderança, da cultura hacker na decisão normativa do país. Nós estamos muito apagados, né? Vocês estão muito apagados, né? Então é necessário que a gente comece a participar, porque senão filósofo, sociólogo, XPTO começa a dar pitaco, e aí a gente vê a balbúrdia comunicativa que tem gerado leis que tentam regulamentar a internet, ok? Nada contra essas pessoas, estão muito úteis, podem contribuir, mas nós também temos que ter a nossa parcela de opinião. Bom, no cenário passado, alguém conhece a bandeira aqui? Alguém conhece o distintivo? Cidade, São Paulo. Non do cor do co, significa o quê? Quem é de São Paulo? Não sou conduzido, conduzo. Nossa, tem ninguém de São Paulo. Ótimo, não sou conduzido, conduzo. Tá incitando o separatismo. Daqui a pouco aparece alguém falando isso para mim, né? Não. A regra aqui é deixar claro que durante um bom tempo a atividade hacker ela foi conduzida. Ainda nós estamos numa fase de transição. Nós tínhamos autonomia zero, né? Sempre condenado, baixa confiança, auditoria em cima. Quem levava as vantagens? Não está saindo? Beleza, isso aqui. Ótimo. Quem levava vantagem é o Security Officer, tá? Eu tinha um técnico, uma box, preso, né, na minha sala. E normalmente quem apresentava isso para a direção é o Security Officer, o gerente. Isso ainda é assim, tá? A realidade é essa. Estou à disposição para discutir com quem discorda. Ele leva vantagem sempre. Ele apresenta os projetos depois que você trabalha em um projeto de segurança. A gestão da segurança da informação já tem mudado. A gente sabe que o hacker hoje ele não é tão técnico. Aliás, como o Pekka Immonen, um filósofo que trata da atividade hacker, nós verificamos que hackear é uma atividade que está inerente a todas as ciências, não é só a tecnologia. Então nós passamos a ter um profissional mais com foco em gestão. O cara pelo menos sabe que existe uma tal de 27001 com 11 objetivos de controle e que ela traça alguns procedimentos, desde segurança física até segurança de operações, ou seja, um faz, outro confere e assim por diante. Esse papel começa a ser indispensável. Eu não posso ter um técnico, eu preciso ter uma pessoa que conheça de gestão de segurança. E à medida em que eu dou confiança a um hacker, a um profissional de segurança, eu também cobro responsabilidades. Cenário futuro, compliance officer, né? Pessoa técnica com conhecimentos de gestão. Hoje nós temos um cenário de muitos security officers formados em administração, economia, marketing, né? E que é verdade? E que comandam lá vocês na atividade hacker. Isso é bom? Vocês que vão dizer, não sou eu que vou dizer, ok? E hoje eu tenho um cenário futuro de alta confiança. Esses profissionais ganham muita confiança numa empresa, porque a empresa sabe que está na mão deles. Não é a história da batata assando. Aquela pessoa é o auditor, ninguém audita esse auditor, embora deva haver. E quando eu ganho muita confiança,
eu tenho responsabilidades. E a lei pune aquele que tem muitas responsabilidades, tem muita confiança, com uma pena maior. E uma das perguntas, eu selecionei 10 questões, nesses 10 anos que nós trabalhamos com direito de tecnologia, na área de segurança da informação, e com profissionais de segurança, que são ameaçados, vilipendiados constantemente, né, sem fazer nada. Primeira pergunta é essa: eu pratiquei intrusão ou crime por ordem do meu superior, e agora? Vou ser punido? E aí? E aí, senhores? Eu vou me fuder agora? E eu não estou aqui como advogado, cuidado com essa gravação. Eu adoro esse evento, falar palavrão. E aí, senhores? Puxa, ninguém quer participar, beleza? Código Penal, preste atenção. Primeira coisa que eu digo quando um cara pisa no meu escritório, né? Porque hacker é também metido a saber de lei. Então chega lá, mas é meu direito. Calma. Pega leve, cara. Ó, artigo 22. Se o fato é cometido mediante coação irresistível, o que é coação irresistível? Pega a arma e coloca na cabeça do Rodrigo, porque ele colocou minha palestra no domingo. Não tem jeito, ele vai mudar a palestra. Tudo bem, só vou punir o coator. Ou estrita obediência de ordem não manifestamente legal. Aí o juiz pergunta: você tem condições de saber que essa ordem é ilegal? Invade o concorrente, pega o banco de dados. Eu não sabia que isso era ilegal. O senhor vai fazer assim na defesa. Esquece. Não existe legítima defesa do emprego. Ok? Não existe legítima defesa do emprego. A ordem é manifestamente legal, você deve negar. Porque se você fizer, você vai ser responsabilizado também. Essa é uma questão. Segunda questão, depois a gente discute, eu vou tentar correr para ter possibilidade de questões. Invasão no Brasil é crime? Acho que já ficou batido já isso, né? Invasão é crime no Brasil? Não. Isso você decora. A primeira busca e apreensão que você sofre, você fala isso pro seu escrevente que foi lá, pro seu investigador que foi lá na sua casa. Invasão não é crime. Invasão não é crime. Como que é esse cenário? O hackerismo envolve a violação de perímetros, um firewall, a violação de um perímetro com níveis de segurança distintos. Isso está em qualquer doutrina sobre o hackerismo. Vamos falar um pouco de doutrina, vocês viram muita prática. Envolve acesso a determinados sistemas sem permissão. Eu preciso analisar qual foi a consequência da invasão para avaliar se é crime. Na Itália, é crime. A Itália reformou seu Código Penal em 93 e colocou, adivinhe, quando você invade um computador de alguém, é como se você estivesse invadindo o domicílio dessa pessoa. Então, invadir um computador, invasão de domicílio. Mas eu não fiz nada, eu só olhei. Invasão de domicílio. A Alemanha, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha também, como o Anderson esteve. Portar exploit é crime. Portar senha para acesso indevido é crime. Se for fazer uma chave física, quando você perde a chave, para um chaveiro você precisa de uma ordem. Vejam que restrição, extremamente restrito. Alemanha, França criou o chamado acesso fraudulento. Vejam, todos colocam fraudulento, fraude. Estados Unidos, Computer Fraud Act de 86 já previu o acesso não autorizado ou a sabotagem informática, que é alteração de dados. Limpe seu nome no Serasa. Um caso que a gente teve, apaga suas multas, zero suas multas, sabotagem informática. Portugal, acesso ilegítimo, veja o legislador português. E até o Chile. Preciso falar, mas isso são países desenvolvidos, não é o Chile, tem lei desde 93. Não sou defensor de lei. Invasão no Brasil não é crime. Crimes são as consequências dessa invasão. Agora, pois não. Pois não. Existe alguma coisa na legislação que, para empresas privadas, a invasão não é crime, mas governo... Agora, estou falando já. Deixa eu molhar o bico aqui. Não é crime na privada. Agora, presta atenção. Eu não estou fazendo apologia nem citação. Banco de dados público. Nós temos uma lei já. Em 2000, Lei 9983 de 2000, alterou o artigo 325 do Código Penal, que dispõe sobre a violação de sigilo funcional. Esse é um crime próprio. Só funcionário público comete.
É o crime da negligência daquele cara de TI que atua na área pública. E não só governo, autarquia, mas prestando serviço, estagiário, terceirizado, área pública. Revelar o fato de que tem ciência e razão do cargo, que deva permanecer em sigilo, ou facilitar a revelação. Em 2000, nós tivemos a primeira lei que trata sobre crimes informáticos. E ele criou um crime passivo, o burro, o Nilba, que trabalha na administração de redes, né? Permite, facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha, ou qualquer forma, o acesso de pessoas não autorizadas. Se eu trabalho na segurança de órgão público, eu tenho um peso maior. Agora, e o hacker que pegou esse dado? Se ele acessar indevidamente e o banco de dados é da administração pública, é crime? Crime. Aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito que o funcionário público forneceu. Então vamos com calma. Invasão não é crime, desde que não seja um sistema público, de órgão público, ok? E aí, invada os privados. Enquanto isso, senhores, enquanto a gente não tem uma lei, o mundo inteiro tem lei, né? Fica aí os libertários do AI-5, é o fim do mundo, é o Big Brother, o grande Leviatã. Enquanto nós não temos, e as pessoas acham que isso é mal, nós estamos apanhando no judiciário. Eu falo com propriedade porque eu advogo nessa área. Eu encosto a minha barriga no balcão diariamente, com profissionais de segurança e hackerismo. E na ausência de lei, eu tenho um absurdo como esse. O cara invadiu via FTP, acessou um conteúdo. FTP Open, ftp.legaltech.com.br, acessou um conteúdo. O que o juiz fez? Vamos ler o acordo. Com efeito, tal procedimento foi possível, conforme fundada em Legaltech, bem como intervenção equipe de segurança da internet no Brasil, onde constatou que determinado tentou, por várias vezes, invasão do website, logrando êxito através do denominado programa tal, nome tal. Assim, o feito, caminho inverso através de softwares, foi identificado o IP do cara, interrogado na fase policial, o denunciado negou que tinha feito a invasão, se dizendo um mero usuário. É a mesma coisa para o tráfico aqui. A primeira coisa que eu falo para o cara: você é usuário, você é burro. Você é formado em TI? Não, ótimo. Sou engenheiro na Unicamp. Vixe. Esquece, velho, não dá para derrubar do usuário. Engenheiro na Unicamp não sabe, tá? Mas o que o juiz fez, gente? Isso que é o problema da ausência de lei, que às vezes as pessoas não me entendem, né? Pela conduta está em curso no artigo 10 da Lei 9296. O juiz condenou o cara por interceptação telemática. Na ausência de uma disposição legal, o que o cara fez? Chuto. 9296. Interceptação telemática não autorizada. Senhores, qual é a tese de defesa? Cadê o pessoal da Security Office? O pessoal do MCSO? A interceptação pressupõe o quê? Um emissor, um receptor e uma interceptação no trânsito. Quando a informação já está armazenada, ela pode ser interceptada. É documento. É invasão. Invasão não é crime no Brasil. Ele foi preso. Interceptação. Como se ele estivesse esnifando o conteúdo do site. Percebem a diferença? Que eles não enxergam, nós enxergamos. Eles não estão enxergando, porque não tem lei. Complicado, né? Bom, o projeto de lei vai trazer, o acessar indevidamente rede de computadores, dispositivos de comunicação, sistema informatizado. Horrível essa redação, horrível. Faz sentido o pessoal do software livre, os libertários se revoltarem? Faz sentido. Porque acessar é muito amplo. Eu posso acessar uma conduta ativa ou numa conduta passiva, alguém me mandar um e-mail. Então, eu acrescentaria, está em vermelho a redação minha, invadir. Vejam as outras legislações. Invadir, acessar fraudulentamente o sistema mediante obtenção de credenciais ou procedimento técnico. E aí nós resolveríamos. Okay? Esse é o projeto de lei 84 de 99, é esse que se discute. Redação falha O 285B, então, esse é o que gera repugnância, né, do pessoal de liberdade. E vocês têm papel nisso. Vocês construíram o software livre, vocês hackers. Vocês construíram o wiki. Ok? E aqui existe muita relevância também. Tá legal. Pra mim, tudo bem. Só o pessoal que... daqui a pouco a gente...
O cara é um atentado. Cadê o cara do terrorismo aqui? Aí, ó. Por favor. Não, o do terrorismo. Qual a tipificação legal pra isso aqui? Fica assim agora. Sem problema. Valeu, Jorge. Obrigado. Bom, e o obter, então? Mas que é mais fácil ver um advogado falando besteira, vocês podem, né? Sim. Obter, dado ou transferir informação disponível em rede de computadores, dispositivo ou sistema informatizado. Esse é mais gritante ainda, né? Porque você pode receber um e-mail e ser punido. Dá margem à interpretação? Dá margem à interpretação, com certeza. Então nós temos já em andamento essa legislação que ainda não está... Deixa eu achar o meu enter aqui agora. Em vigor. E aí nós temos duas correntes. A corrente de vocês que entendem de tecnologia. E quando eu falo acesso indevido, vocês sabem que é aquilo. Ok? A corrente da polícia, a corrente de quem é profissional. E nós temos a corrente dos filósofos, né? Acesso indevido. Ah, vão restringir meu emule. Ah, não vou mais baixar nada. Ah, o grande irmão. Ah, o provedor agora vai saber a cueca que eu uso. Ah, entrar no chat, não, só com nome e CPF. Mito, mentira. Mentira. Isso não existe. Ok? Mas isso decorre da porcaria legislativa que nós temos hoje em dia, né? Que faz aqueles textos como eu mostrei para vocês. Tudo bem? Mas eu não vim aqui para criticar ou não criticar a lei de crimes informais, isso é um problema de cada um. Eu vou saber atuar tanto com ela ou sem ela. Vocês também precisam saber. Ok? Fizeram uma busca e apreensão no meu computador, está cheio de programas e códigos. Pergunta que eu fiz para o Tony, que é um perito ético. Mas cada um ético que tem 10 que bala. Eu tenho cada aberração incrível. Achei uma foto GIF. A GIF é um padrão de imagem utilizado pelos hackers. Filha da mãe, cara, você tá louco? Instituto de Criminalística, eu mostro o laudo. Só que o juiz bala. Ah, é GIF? Quer dizer, não, uma pessoa comum usa JPG. Não é mentira, eu tenho um laudo. Vocês podem passar no escritório, tá? Bom, e aí, o perito vai afirmar? Tem que tomar cuidado. O pessoal de hackerismo quer entrar em forense digital, cuidado. É muito perigoso. Você pode punir inocente e absolver bandido. Bom, nada de hackear kernel 64, meu nível é mais baixo, né? Eu mostro uma KLzinha em Delphi aqui, né? Tirando o vírus desses merda do caralho, filha da puta, ou antivírus de merda, vão tomar no meio dos seus custos, é vendido. A gente tem um preço, eu não, lógico. Eles vendem isso, de 25 a 200 mil. KL em Delphi. Bum, busca e apreensão, achou. O peritão printou, fez um puta laudo. Nossa, bandido, tranqueiro. Unibanco, CEF, vira tudo, vira boleto. Vira boleto, se sobrar dinheiro, eles pagam contas. Quanto que é a sua mentalidade no XPTO? Ah, 500. Dá 200 que eu pago essa mentalidade para você. E se não tem dinheiro, eles usam a conta para receber. E se tiver empréstimo, o banco já vai dar um empréstimo automático pro cara. O cara tá ferrado. Achou isso aqui. Ou então achou uma listinha de shells. Isso não quer dizer nada. Precisamos conscientizar esse pessoal. Polícia Judiciária. Não é porque eu encontrei uma lista de shells que o cara está praticando um crime. Eu não sei quando eu vou usar isso aqui. Ok? Ou encontrou, aí teve um caso. Ele encontrou a shell, falou que era uma botnet e que a gente estava detonando, né? Que era criminoso. Negação de serviço, desde negação de serviço a furto de informações. Nós fizemos uma simulação para o juiz. Subi a bot, está lá o milagre OP, subimos no IRC, e aí? E se eu não disparar nenhum comando? É crime. Não pode ser considerado crime. Então nós não podemos ser punidos porque temos códigos. Nós não vamos poder ter nada, não vamos poder ter o shell, não vamos poder ter o wipe. Pois não. Seguindo essa linha que você está falando, o código de código pode ser comparado ao código de A? Se nós seguirmos essa linha absurda, sim, né? Eu posso ter uma para defesa. Eu posso ter um wipe para esterilização de mídia. Eu posso ter a shell para trabalhar de forma útil. Só que não. Tudo é associado. Se tiver um emule lá, já vi caso perito, estudo de criminalidade. Bandido. Tem emule na máquina dele. E não é só perito não, é os security officers também. Eu queria estar lá no hacker sucessor lá. Não é, Felipe? Tem muito security officer também que é cheio de reportar para a direção, para a presidente. O cara tá usando o MSN. Nossa, aqui ó, tem o YouTube, crime, blasfêmia.
Pegar leve, né? Um outro exemplo, ele encontrou um timestamp, não posso falar o nome da ferramenta, então o XPTO Tasker Forensics, né? Que ela não reverte o timestamp. Bom, chegou o cliente lá, e aí, vai pegar? Primeira coisa, joga franco, vai pegar? Vai. Você zerou o timestamp? Zerei. E agora, estou ferrado? Não quer dizer nada você zerar o timestamp, é isso que eu quero dizer. Eu não posso ter conclusões de que zerar timestamp pode ser sempre uma atividade criminosa, segundo a minha concepção. Outras ferramentas poderiam recuperar. O Tasker zera. Ok? Então vocês já podem ver a situação envolvendo. É preciso muito cuidado. Não é possível punir. E eu estou falando isso de boca para fora. Eu quero criar tese? Não. Está na lei. Qualquer pessoa com conhecimento básico de lei sabe que atos preparatórios não são puníveis. Então, se eu quisesse matar o Felipe, preparando a minha arma aqui, para atirar no Felipe, e, de repente, um sentimento de bondade e claudica em meu ser e eu desisto. Ali tem um policial civil. Ele fala, não, preso. Fala, pelo quê? Atos preparatórios não são puníveis se eles não chegam ao menos a serem... Acabou. O pessoal hackerismo já está estudando, né? Tem que ser tentado o ato preparatório. E com relação à invasão, outra tese clara, no exemplo que vocês viram na mídia. Eu posso matar quem já está morto? O cara está morto lá, pá, está preso, homicídio. Posso matar quem está morto? Eu posso matar alguém com farinha? Vou fazer o terrorismo, o cara é terrorismo. Põe farinha e dou para alguém beber. Água com farinha. Eu consigo matar alguém? No caso de matar quem já está morto, eu não consigo matar, por quê? Impropriedade do objeto. O objeto já está morto. No caso da farinha, eu não consigo matar porque ineficácia do meio. O cara que usa um programinha lá, o Unabomber, Nuke 2 Pro, ele tem capacidade de fazer alguma coisa? Eu tenho muitos clientes que usam essas porcarias, não são igual a vocês, hackeando o kernel 64. Eu não tenho condições, é fato atípico, não é crime. O cara usa back não sei o que, beozão e um script. O cara processa, ineficácia do meio. Pericialmente a gente comprova, não vai conseguir nada. E impropriedade absoluta do objeto, um exemplo claro para adiantar é: eu não posso invadir o que já está aberto. E o que já está aberto, se eu perguntar para todos aqui, nós vamos ter um consenso. Para uns, o que está aberto é não ter um antivírus. Para outros, o que está aberto é não ter um IDS, um IPS. Em muitos casos, sistemas já estão abertos. Mas como a nossa opinião não vale, o que vale é da justiça, esse é um caso que nós atuamos. Bem imóvel, compra de produto via internet. Fraude realizada por terceiro, hacker. Ação e indenização proposta pelo consumidor em face do provedor. O consumidor já queria socar a lenha no provedor, né? Veio pra gente. A internet tem sido um importante instrumento na facilitação das relações econômicas e sociais. Todavia, embora crescente o aprimoramento tecnológico, a utilização dessa rede mundial de transmissão de informações requer certos cuidados de seus usuários, tendo em vista a existência de deficiências, de falhas de segurança, frequentemente divulgadas na mídia. Incidência na hipótese da excludente prevista em razão da culpa exclusiva da vítima, que não tomou as cautelas necessárias. Derrubando a ação do consumidor. Como? O cara não tinha nada, tinha um antivírus, um firewall, por que eu vou pagar sempre? Porque eu não posso invadir o que está aberto. Está claro? Crime impossível. Essa é a defesa. Eu não posso invadir o que está aberto. Eu entrei, acessei, mas estava aberto. Eu não pratiquei invasão. Quarta questão. Detectamos uma varredura do meu IP. Detectaram uma varredura do meu IP. Estão me processando criminalmente. Posso ser punido? Nmap, Netcat, monitoramento passivo. Como funciona isso? Atos preparatórios. Do mesmo jeito. Anota o 31 do Código Penal. Nós temos casos. A pessoa começou a preparar o footprinting, né? Que é todo aquele levantamento inicial. Nesse momento, o IDS pegou, fizeram a busca. Bom! Invasão, estelionato, furto mediante fraude. Qual que é a defesa? Qual que é a defesa, hackers? Atos preparatórios não são puníveis, se eles não chegam a ser, ao menos, tentados. Está lá, artigo 31. Outro exemplo. Encontraram um código-fonte de uma KL, exploit ou trojan comigo, estou sendo processado por furto mediante fraude. Temos muito disso. O que pode ser feito?
Bom, aí que é interessante, né? Eu não posso mais desenvolver desse jeito. Quando começou o projeto de lei em 99, quando comecei a atuar na área, a gente tinha umas pérolas interessantes da lei, né? E falo, nossa, não acredito que o cara está fazendo isso. Não acredito que ele está fazendo essa lei. Então, os caras começaram. Na época só tinha vírus, difusão de vírus, worm. Como que eu pulo esse cara? Aí o Piauí Lino criou esse artigo de lei. Criar ou desenvolver vírus. Se você estivesse criando lá na sua casa, sossegado, né? Usou o metasploit, fez um exploit, criar era fato típico. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Olha só, se você criar, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Tudo bem. Agora, e se você destruir? Se o seu vírus é bom, seu trojan é bom. Se você destruir, crime de dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Pena, detenção de 1 ou 6 meses. Senhores, moral da história, quando forem fazer vírus, façam vírus que prestem. Façam exploits ferrenhos. Não só criem. Se vocês criarem, vocês estão na roça. Se vocês destruírem efetivamente, a pena é melhor, é detenção. A gente consegue liberdade provisória. Valeu. Isso existe hoje. Existe o crime de furto. Furto simples. Roubei um carro inteiro. Ótimo, furto simples. Furto mediante rompimento de obstáculo. E é o caso dos hackers, sim. Quebrei o vidro, levei o toca-fita. Cara, leva o carro inteiro. Se você levar o carro inteiro, é furto simples. Se você quebrou o vidro para roubar o toca-fita, é furto qualificado pelo rompimento de obstáculos. Vamos tomar cuidado, galera. Na lei de crimes de informática acabou o problema. Invasão, destruição, dano eletrônico. Inserir dado ou difundir código malicioso em dispositivos ou sistema informatizado. Nós vamos ter já, é preciso cautela dos senhores também. Criei uma prova de conceito. Isso é um perigo, hein? Proof of concept. O cara adora fazer isso. Sobre uma falha com o código que publiquei na internet. Estou sendo processado. Bom, por que você está sendo processado? Aí você pega a denúncia. Primeira aberração que tem: furto de dados. 155. Crime de hacker é sempre qualificado. Ou o cara se vale de destreza, ou rompimento de obstáculo. Ou é o mané que comprou a solução pronta, ou é o hacker que se vale da destreza. Mas eu posso furtar dados pela mera inserção? Eu posso ter furto de dados hoje em dia, não é? Conforme a gente mostra aqui, uma prova de conceito pode ser considerado um furto de dados. Um exploit sem ativar. É aí que nós precisamos fazer a distinção entre prova de conceito e exploit. Furto de dados não é possível tipificar com o crime atual. Porque furto pressupõe que a coisa saia da esfera de disponibilidade da vítima. Eu pego a máquina da Ying e levo. Saiu. E na informática a gente sabe que a gente pode furtar, mas ao mesmo tempo deixar. Então o fato é atípico. Essa é a defesa. Bom, mas aí eles vêm com divulgação de segredo. Aquele caso é divulgação de segredo. Divulgação de segredo. Vamos ler. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outro. Primeiro ponto: divulgar não é revelar. Quando eu falar de 0D, eu vou falar isso para vocês. Eu posso revelar. A falha 0D não é pública, mas ela é revelada, alguém sabe. E isso juridicamente faz toda a diferença. Okay? Segundo, o conteúdo é confidencial. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai vender uma falha de segurança para um hacker, a empresa vem com a política. Está rotulado. Controle A8 da 27.000. Isso é confidencial. Eu não sou obrigado a saber da sua política de segurança. Confidencial para a lei é aquilo que causa dano. E não aquilo que a sua política interna, assim, disciplina na classificação da informação. Então não há de se falar em divulgação de segredo. Okay? É impossível punir alguém, embora isso esteja ocorrendo, por divulgação de segredo. Okay? E mais, nós vamos verificar que se alguém já conhecia dessa informação, já não há de se falar em segredo. Na lei de crimes eletrônicos aí tinha que ter uma preocupação muito grande, porque o crime de estelionato vai ser alterado e vai criar esse tipo. Difunde por qualquer meio código malicioso com o intuito de facilitar ou permitir acesso indevido à rede de computadores.
Quem me define o intuito de alguém que faz um exploit? Quem me define? Estão vendo o problema? A falta de segurança que vocês vão ter na hora de trabalhar? Porque pode muito bem um promotor achar que o intuito foi explorar. Ontem nós tivemos uma 0D aqui, né? E a pessoa foi extremamente ética. Ela conseguia acesso via assistência, depois ela dava um ruim e acabou. Então existe uma linha muito tênue entre uma divulgação e uma prática criminosa. E isso precisa ser bem resolvido. E, logicamente, na brecha da lei, nós podemos atuar, logicamente, fazendo justiça, para que pessoas não sejam criminalizadas. 7, são só 10 questões, estou acabando. Negligenciar com a segurança, o que facilitou o vazamento de informações. Estou sofrendo um processo por violação de sigilo profissional. Esse é outro caso que a gente tem bastante. Grande confiança geram grandes responsabilidades. Nós estamos lidando com hackers, né, como aqueles líderes incorruptíveis, que jamais tomariam um café com o cara e a gente pudesse ler a boca dele, ó, sua batata assou, quero metade em troca de um delete. E infelizmente acontece uma negligência qualquer. Posso ser punido? Olha o crime que as pessoas vêm condenando administradores de segurança, hackers, pela negligência. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da profissão. Lógico, a gente tem muitos segredos, não é? Os códigos, as senhas, as chaves privadas e assim por diante. Mas eu posso punir uma pessoa, um administrador de segurança, um hacker, porque negligenciou e alguém descobriu um segredo do negócio da empresa? As defesas estão bem claras aqui, ó. Só se pune a modalidade dolosa. Então, se o cara é um milba, um script kid, um burro, ele não vai ser punido. Por quê? Ele agiu com imperícia, negligência. Ele não foi capaz de blindar a rede. Só vai punir a divulgação com precisão. Okay? Quando houver dolo, quando houver intenção. Mesmo havendo a intenção, o fato deve ser de total ausência de notoriedade. Se alguém já conhecia o fato, não há de se falar em violação de segredo. É preciso consciência de que revelação é ilegítima. Tem que ter maldade. Se o cara é hacker, não é burro, tinha consciência, que não tinha consciência que ela era ilegítima, que a informação era ilegítima, ele não pode ser punido. Mesmo tendo intenção de divulgar, presta atenção, tenho intenção de divulgar, mas não tenho consciência de que aquela divulgação é prejudicar a empresa. Está claro? Ótimo. Analisar se houve consentimento e basta a potencialidade lesiva da conduta. Ou seja, nesse caso, divulgou o segredo. Mas a empresa não sofreu dano algum. Não importa. O crime aqui é formal ou de mera conduta. Basta que divulgue. Mas existem defesas. Cada caso é um caso, que nós não podemos fazer como está acontecendo hoje. Tudo na mesma bacia. 8. Posso usar técnicas e ferramentas crackers para investigar e descobrir criminosos digitais? Sim ou não? Sim ou não? Preste atenção. Constituição Federal, artigo 5º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que é ilícito? Exatamente. Meio ilícito seria todo aquele que não segue a lei, a legislação processual. A legislação imprescinde de um mandado, com D, não é com T. Mandado. Sem um mandado, a prova seria ilícita. Essa é a acusação. Mas nós tivemos casos em que o hacker ele invadiu buscando uma prova. Só que essa invasão, esse acesso indevido, esse exploit, ele fez para se salvar. A prova ilícita, que eu disse no artigo 5º, é uma garantia do cidadão contra o Estado. A gente tem a certeza aqui que o Estado, a polícia, jamais vai se utilizar de meios ilícitos para buscar nossa punição. Certeza? Pelo menos está em lei. Agora, quando a prova ilícita é produzida para favorecer o cidadão, um silogismo, logo, nem toda prova ilícita deve ser desconsiderada. Surge a legítima defesa eletrônica. Já tinha ouvido falar? Tivemos casos. O cara está sendo processado. Tem certeza que tem dados lá de comunicação entre as pessoas tramando o processo. Ele foi lá, invadiu e pegou. Prova ilícita, invasão. Não. A prova ilícita aqui é para me tirar da cadeia. Legítima defesa eletrônica, senhores. Depois vamos discutir mais sobre isso. Questão 9. São 10 questões.
Posso invadir o correntista na mesma sequência, né? Ou o cliente da operadora de cartão, para provar que ele é quem foi o culpado do golpe. É estranho, invadir soa mal, né? Vamos falar em invadir, mas posso ter acesso, fazer alguns testes sem que ele saiba? É evolute. Vamos avaliar o sistema dele? Não, é porque as perguntas chegam assim no escritório, né? O cara suando, né? Problema. E aí? Bom, tenho 2 cenários hoje, casos meus. Judiciário falando de hacker. Primeiro caso, banco. Contrato bancário, serviços bancários, autores negam a contratação das operações. Aí, o que aconteceu? O cidadão foi fraudado, processou o banco por phishing. O banco, não sei o que, culpa exclusiva, não tinha antivírus, nananana. O que o juiz fez? Inércia com tudo do banco, que preferiu não produzir provas que o isentasse da responsabilidade, por sinal objetivo. Transações efetuadas por hacker, não tendo o banco tomado qualquer providência investigativa. Fumo no banco. Lógico, moral da história. Perícia computacional, né, Tony? Todo caso envolvendo o banco tem que fazer uma perícia. O banco só não vai ser responsabilizado se ele conseguir provar culpa exclusiva de quem? Vocês chamam de outro nome usuário, né? Mas tudo bem. Correntista. Cara de TI chama de outro nome usuário. Isso é um caso sem forense computacional. Outro caso nosso, 35ª capital, com forense computacional. Prestadora de serviços, relacionamento, alteração dos dados cadastrais, culpa do ilícito. A verdade é que, embora a responsabilidade da prestadora de serviço seja objetiva, não há como aceitar a ideia de impor-lhe a reparação por danos causados por descuido da própria consumidora, principalmente porque há nos autos indícios de que sua senha já havia sido utilizada por tchau, consumidor. Percebe a diferença? Uma perícia e ausência de uma perícia? Então o que eu digo? Nós podemos, sim, fazer avaliações, mas jamais usar de meios ilícitos, invasão. Mas, se a gente tem suspeita de qual backdoor ou de qual trojan está naquela máquina, não classifico como ilícito você explorar, você tentar visualizar isso remotamente para a produção de uma prova processual. E por quê? Porque senão você vai perder. Se você não produzir provas, você vai perder. E é muito comum você chegar lá no correntista certinho e falar, olha, eu preciso analisar a sua máquina. Se realmente tiver problemas, eu vou te indenizar. O que o correntista fala? Meu advogado falou que o senhor não rela aqui. É ou não é? É ou não é? E você não consegue ter acesso à máquina do correntista. Só que se você não produzir prova, você vai ser condenado. Por fim, a questão 10. Tiago Gordinho, tem? Notifiquei a falha à empresa. E ainda sofri um processo criminal. Cúmulo, né? Posso comercializar a falha? Vamos por partes. Isso aqui daria uma palestra. Vou tentar resumir. Se não der tempo, a gente conversa. Vou estar aí até à tarde. Eu olhei no manual do OSS TM de pentest e eu segui o pentest baseado naquela norma. Então eu não estou ilegal. Nada a ver, cara. Nada a ver. Uma coisa são as boas práticas para pentest. Outra coisa é a forma que procedeu o pentest. Pentest de autorização, vamos ver. Antes vamos fazer um raciocínio. Como vocês são hackers, como nós classificaríamos esse tipo de ameaça? Estou lá começando a fazer a política de segurança. Antes da política eu preciso classificar risco. E eu tenho lá uma falha no sistema rede. Como que você classificaria isso? Crítico, não é? Altamente crítico, né? Logo, qual seria o teor de confidencialidade? Alto, né? Em alguns casos, ultra secreto. A ISO recomenda classificar em 3, né, professor Jorge? Mas tem casos de 5 classificações: ultra secreto, blaster secreto, G3 assim por diante. Então, se alguém descobre essa falha, a sua política se aplica a essa pessoa? Sim ou não? Se for funcionário, manda pra gente, a gente dá um jeito no seu funcionário. Mas se o cara é externo, ele assinou? Não. Mas ele tem um proceder ético. Ele pode ou não vender a empresa. Mas se ele divulgar, ele vai criar um dano reputacional à empresa, que é o dano de alto impacto. Qual a forma dele negociar a falha sem divulgar? Ou seja, negociar de forma ética e ao mesmo tempo preservando a empresa?
Essa é a fundamentação jurídica do Zero Day. Vocês conhecem a fundamentação teórica. O Zero Day é legal, é ético, é plenamente válido. Por quê? Porque eu estou agindo no limite. Não tem lei para isso. Mas eu estou praticando de uma forma que cause menos dano à empresa detentora do produto. A forma de exploração Zero Day não é público e não é corrigido. Ela pode se dar de duas formas. Primeira, eticamente, vá direto à empresa. Tente, logicamente, não expondo a falha, mas fazendo a carta de intenção da falha na empresa. A empresa pode negar. Você é obrigado a engolir a falha? Não, você pode vender ou comercializar com alguém de validade. Inclusive, deixa eu apagar aqui, né? Não, esqueçam a da HP aqui. Cadê o Rodrigo? Nós podemos oferecer ao Zero Day Initiative ou qualquer outro, e assim, ciente de uma certa credibilidade em vender para empresas de segurança. O que nós não podemos é não vou citar nomes, né? Mas é comercializar para os exploiters, para os crimes. Isso seria ilegal, né? Mas aí não tem a possibilidade da empresa estar comprando? Sim, sempre dando a possibilidade antes da empresa, né? Então, Zero Day Bid no Twitter, de um anônimo. Está na sala, mas eu vou levar para o túmulo, porque ninguém pode me constranger a falar. Ok? Já seria uma atitude ilícita. Em parte, porque vender a falha não é ilícito até o momento em que alguém usa ela e entuba a empresa. Porque aí, senhores, eu caio na participação. Prestem atenção. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas. Mas não fui eu que explorei a falha. Eu fiz o teste de conceito, só vendi a falha, o cara que explorou. Qual que é o risco que nós temos hoje? Não sou eu não queria que fosse assim. Eu brigo para que não seja assim. O cara te denuncia não como coautor. Coautor é quem participa da execução, mas te denuncia como partícipe, que é o programador, o cara que desenvolveu, o cara que vendeu, o cara que fez a CAE. Sou eu que estou dizendo, não, tem vários processos, todo mundo está convidado no escritório. Ele também é responsabilizado quando explora o Zero Day para o mal. Outra exploração, estou no final, tem mais 3 slides. Okay? Divulga, explora, utiliza sem autorização de conhecimentos, informações, dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, a que teve acesso mediante relação contratual. O cara fez um pentest. Qual que é a obrigação do cara que faz um pentest? Contratual. Você tem que divulgar o seu erro para quem? Para sua mãe? Para a empresa. O que você faz? Você vende. Infelizmente nessa área tem muito vaidade. E aí você divulga. O que você vai responder? Concorrência desleal. Não é para aparecer mesmo. Tem pessoas que não entendem ainda. Você pagou, alguém pagou para ter o pentest. Primeiro caso, você foi contratado. A empresa sabe quem você é. Segundo caso, você não foi contratado, mas descobriu a falha. Você só vai ser responsabilizado, embora a justiça venha responsabilizando direto, se você descobriu por meio ilícito ou mediante fraude. E eu pergunto, tratar a segurança de um sistema pode ser considerado fraude? Testar. Lógico que não. Existem casos e casos, mas eles não conseguem classificar assim. Fraude, engenharia social. Fraude, para mim é fraude, estelionato. Aquela ligação do camarada lá com a tontinha, digita aí, FTP, isso é fraude. Fraude, não tem conversa. É fraude, vai ser punido. Nem adianta, não tem jeito. Mas, uma ferramenta de vulnerabilidade web, o Acunetics, não vendo o Acunetics, hein? Já não veria como fraude. Testes, como a gente fez de scripts, não veria como fraude. É preciso ter essa ciência que existem condutas e condutas. Isso eu obtive por meio ilícito, ok? Eu não posso punir sempre. Para finalizar, alguns conselhos. A regra é clara, senhores. Se você conhece, se você foi contratado, você pode divulgar? Não. Você tem que divulgar para a empresa. Se você não foi contratado, você pode divulgar? Depende. Primeiro procedimento ético que você vai fazer: tentar notificar para a empresa. Você pode explorar a falha? Sim, desde que você não tenha obtido ela mediante fraude ou ato ilícito. E aí você pode divulgar para a empresa. Se a empresa não tem interesse em comprar, posso publicar e vender para alguém de iniciativa Zero Day? Posso.
Posso vender para alguém que explora criminalmente? Não recomendo. Por quê? Se ele usar, a venda não é crime, a vendida não é crime. Mas se ele explorar, fizer um caminho reverso, você pode ser autuado em participação. Seu crime tem uma pena reduzida. Em ambos os casos, existe uma situação que eu posso divulgar para todo mundo, geral. Nós vamos ver aqui, o último slide, garanto. Posturas infantis dos hackers, né? Acho que nem é hacker, não posso chamar essas pessoas de hacker. Infelizmente, vocês que vão ter que fazer uma seleção. Primeiro, vai para a imprensa. Estadão, Folha, Link, DG, põe lá, né? Faz um regaço. Você vai conseguir muito com isso. Escrever artigos críticos. Proof of concept. Uma coisa é prova de conceito, outra coisa é exploit. Qual a diferença? Qual a diferença de uma prova de conceito e um exploit? Senhores, você pode fazer uma prova de conceito explorando um banco de dados sem citar o nome da tabela, sem levantar os dados do usuário, sem dar um select all, sem dar um drop table. Você percebe no intuito que a prova de conceito é comprovar praticamente aquilo que está documentado na teoria. Prova de conceito não é crime, de jeito nenhum, de verdade. O exploit pode ser considerado criminoso, dependendo de como você utiliza. Portar exploit nunca, jamais engulam esse papo de alguém te importunar porque você porta um exploit. Ameaçar a empresa, outra coisa ridícula. E se o cara porta uma prova de conceito, que é bem fácil a gente pegar uma prova de conceito para portar para um exploit? Pois é, o limite é tênue, né? Com uma base numa prova de conceito, vocês podem construir exploits. Mas pelo menos você tem a sua publicação de prova de conceito. Ali você mudou algum nome, alterou alguma tabela, ou não foi incisivo na exibição de dados. É bem diferente essa exploração. Só concluir, a gente abre a pergunta, ok? Ameaçar a empresa, ridículo. Veicular indicação de falha e correção. Senhores, vocês brigam pela venda casada, não brigam? Na banda larga, na internet. Por que para vender a falha vocês querem vender a correção? Vende a falha. Deixa que a correção vem. Vem ou não vem? A correção vem. A correção sempre vem. Pode ficar tranquilo. Mas não vincula, não casa. Porque eles podem explorar isso como extorsão em face de você. Divulgar sem priorizar a empresa. Pode divulgar? Pode. Prioriza a empresa. Prioriza. Ok? Posturas infantis dos CSOs. Negociar em off a falha. Tem casos? Não tem. Estou só dando um exemplo. Né? Só marca na padaria com o hacker. Né? Porque o cargo dele está aqui. Vamos na padoca ali, vamos acertar isso daí. Okay? Acionar a polícia. Não ter um canal de reporte. Professor Jorge, a ISO 27001 estabelece necessidade de um canal de reporte de falha? Por que você não tem? Não consigo falar com a empresa. No caso da telefonia, nós tentamos falar com a empresa. 1000 vezes, quem consegue? Aí você vai precisar provar? Documentar. Claro, tudo é prova. Ameaçar o hacker também. E principalmente advertir, aqui é conteúdo secreto, confidencial. A política da empresa não se aplica a terceiros. Finalizando, quais são os conselhos que eu dou para quem trabalha no comércio de falhas, hardware no servidor? Primeiro conselho, valide a falha encontrada. Isso aqui não é apologia, mas se um belo dia você estava lá, fuçando onde você não devia, e achou a falha, você não pode explorar. Como que você valida, esquenta essa falha? Liga para a empresa. Aquela velha frase, né? Estou te oferecendo um pen test. Se eu não achar nada, você não me paga. Meu amigo, é fatal, cara. Não tem como o cara falar não. Se o cara falar não, bola para frente. Mas acabou, você validou a falha que você já tem. Oferece primeiro o trabalho. De repente falar, legal, quero fazer, pronto. Você esquentou a sua prova que era ilícita, ela ficou... Beleza. Realizar um registro notarial. Preciso fazer isso. Precisa. É barato, R$200 a folha. Tá? É uma folha só que dá. É garantia sua, até autoral. Documente o interesse em apresentar à empresa. A carta de intenção. Você vai ligar para a empresa, preferência, intermediado por um advogado, e vai oferecer, dando detalhes, mas não da falha em si, nem do exploit. Ok? Cuidado, pelo amor de Deus, quero ninguém amanhã me responsabilizando, se essa empresa for órgão público. Se for órgão público, apaga isso que eu falei. Eu não deveria nem ter testado. Acesso indevido já é crime. Peculato eletrônico, para quem quiser consultar,
Lei 9983 de 2000, artigo 312A, 313A. Divulgar agora, principalmente. Você vai ser punido se você divulgar por divulgação do segredo. Mas divulgação do segredo é um crime próprio. Ou seja, quem não tiver a condição de destinatário ou detentor das informações da falha, mesmo que as revele, não pode ser punido por este crime. A lei fala, você só vai ser punido se você for destinatário ou detentor, por divulgação do segredo. Para você não ser punido, logo, como que você negocia essa falha? Através de um outro profissional. Não é advogado. Por quê? O Felipe descobre falha. Felipe vai no escritório, me conta. O Felipe é destinatário? O Felipe é detentor da falha? Ele me conta a falha. Eu sou o detentor da falha? Eu vou na empresa. Se a empresa quiser me punir por violação de segredo, ela pode? Rodou a empresa. Tá claro? Ficou claro? Acabou. Eu não sou detentor. Você vai ser processado. Beleza. Então qual é o hacker que passou a falha? Não vou falar. Não sou obrigado. E ela não pode te punir por violação de segredo. Agora, se a empresa não quiser conversa... a pessoa já cresce, né? Não quis? Bala. Senhores, existem duas situações... Acabou mesmo. Existem duas situações... Acabou mesmo. Duas situações que legitimam você a divulgar a falha. Fuck ela. Dane-se, querem saber. Duas situações. Primeira situação: legítima defesa. Estou sendo cobrado indevidamente numa tarifa de telefonia. Acessei e descobri a falha. É legítima defesa? Sim. Posso divulgar. Estou sendo processado criminalmente por algo que outra pessoa fez. E existem indícios no computador dessa pessoa. Acessei, divulguei, descobri a falha, acessei. Divulguei essa falha. É legítima defesa? É legítima defesa. Mas principalmente, você pode divulgar a falha sempre que houver justa causa. Danem-se os direitos da empresa. Sempre que houver justa causa, o seu direito vale mais. Eu vou fazer só uma pergunta. O que vale mais? A reputação da empresa XPTO de telefonia ou a vida privada de milhões de pessoas que são clientes dela? O que vale mais? O 2. Justa causa? É justa causa? É ou não é? Pode divulgar. Tá lá, não sei o que estou dizendo. É o TACRIM. E essa pessoa não poderia nem sofrer inquérito. Está sofrendo inquérito. Tá lá. Havendo justa causa para divulgação do segredo, o fato é atípico, constituindo constrangimento ilegal, o indiciamento do agente em inquérito policial. Ok? Finalizando, acredito que nós estamos mudando. Acabou. Essa é a última mesmo. Só mais um pouco de paciência. Olha só essa exposição aqui, né? Pegar ex-criminosos para cuidar de segurança é a mesma coisa de colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. Chefe de forense dos Estados Unidos. Está correto? É um preconceito, é ridículo, né? Na Legaltech eu tenho 2 egressos, ex-detentos, por hackerismo. E confesso que não tem problema nenhum. Isso precisa cair. Isso precisa de profissionalização. Excelente o evento H2 e CSO. Nós precisamos ter visão gerencial, sair desse box de hacker, assumir papel de função indispensável ao Estado. Assim como um juiz, um promotor, um delegado, a atividade hacker, ela tem papel indispensável para a justiça. Exigir postura ética, vocês têm que fazer uma lavagem interna, tomar muito cuidado e não aceitar condutas consideradas antiéticas. Não só para que essa frescura de princípios, colaboração, conhecimento e liberdade. Tá certo, isso é correto. Mas passa a seguir a ética do mercado, a ética dos princípios corporativos. Porque não é legal você ser colaborativo, ter conhecimento e liberdade e duro, quebrado, sem um puto no bolso. Ok? Agir em conformidade e principalmente exercer liderança. Hoje, nós não temos liderança em alguns casos do hackerismo. Leis de crimes eletrônicos, marco civil, tem muita gente falando besteira. E vocês precisariam de uma liderança. Vocês precisariam estar lá participando. Porque só vocês que vivem as questões de invasão, as questões de acesso indevido e crimes, é que têm condições de falar com propriedade sobre as fraudes e crimes na internet. Tudo bem? É isso.
Não deixem que pessoas que são de fora falem. E não sejam influenciados por essas pessoas. Vocês estão lá dentro. Vocês conhecem TI. E quem quiser regulamentar TI, deve consultar vocês. É isso, pessoal. Um grande abraço. Obrigado.